O sangue do meu próprio filho escorria pelas minhas mãos trêmulas, enquanto eu tentava tampar o buraco que ele mesmo tinha aberto no próprio peito, mas já era tarde demais. Os olhos dele me fitavam com uma mistura de ódio e arrependimento que jamais vou esquecer até o dia que eu morrer. Eu sabia que aquele momento chegaria, depois de tudo que ele tinha feito comigo e com nossa família, mas nunca imaginei que seria assim. Nunca imaginei que seria eu quem daria o último golpe nessa história maldita que começou quando eu tinha apenas 13 anos de idade. Me chamo Socorro Maria das Dores, mas todo mundo aqui em Quixadá, essa terra esquecida pelo mundo, no sertão do Ceará, me conhece como Dona Cora da Renda. Tenho 78 anos nas costas, os dedos calejados de tanto fazer minhas rendas de bilro que vendo na feira da cidade, e uma história que carrego há mais de 60 anos. Uma história que nunca contei para ninguém, nem para o padre, nem para os meus filhos, nem para as minhas netas. Mas hoje, vendo vocês aqui me ouvindo, sinto que chegou a hora de tirar esse peso do meu peito, de compartilhar com vocês o que aconteceu naquela casa maldita onde cresci, onde vi coisas que nenhuma criança deveria ver, onde aprendi que às vezes o diabo mora bem do nosso lado, às vezes divide a mesma mesa, a mesma casa, o mesmo sangue. Quem me vê hoje, sentadinha aqui na minha cadeira de balanço, distribuindo bala para os meninos da vizinhança, tricotando meus trabalhinhos, nunca ia imaginar que eu já matei um homem com essas mesmas mãos que hoje fazem orações e rendem rendas. Nunca ia imaginar que essas mãos já seguraram uma faca ensanguentada, que esses olhos já viram mais sangue derramado do que qualquer pessoa deveria ver numa vida inteira. E se vocês estão me dando atenção aqui, se inscrevam no canal porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam chegar a outras pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo inferno que eu passei. Nasci em 1947 numa casa de taipa mal feita no distrito de Croatá, um lugar tão pequeno e esquecido que nem aparecia nos mapas da época. Era uma casinha de 3 cômodos, chão de barro batido, telhado de palha que quando chovia forte molhava tudo lá dentro. Mas era o que meus pais conseguiam dar pra gente. Não tínhamos quase nada, mas meu pai Zezinho sempre dizia que enquanto tivesse um punhado de farinha e um pouco de rapadura, a gente não passava necessidade. Meu pai trabalhava como vaqueiro numa fazenda grande. Saía de madrugada montado no seu cavalo zaino e só voltava quando o sol já tinha se escondido atrás da serra, trazendo sempre alguma coisinha pra gente. Uma fruta, um pedaço de queijo, às vezes até um brinquedinho que ele achava perdido pelo caminho. Minha mãe, Francisca, era parteira, conhecida em toda a redondeza por ter mãos abençoadas para trazer menino ao mundo. Ela saía no meio da noite, chuva ou sol, para socorrer as mulheres na hora do parto e sempre voltava com algum dinheirinho ou mantimento que as famílias davam como pagamento. Era uma mulher forte, dessas que não se entregam fácil, mas eu via nos olhos dela uma tristeza que nunca entendi direito quando era pequena. Só muito tempo depois, eu descobriria de onde vinha aquela dor que ela carregava no olhar. Eu tinha um irmão mais velho, o Damião, que era 5 anos mais velho que eu. Desde pequeno ele sempre foi diferente, tinha uns jeitos estranhos que deixavam minha mãe preocupada. Quando a gente brincava de casinha, ele sempre queria ser o pai que batia na mãe. Quando a gente brincava de escolinha, ele sempre queria ser o professor que castigava os alunos. E quando cresceu um pouco mais, começou a maltratar os bichinhos que apareciam pelo quintal. Eu via ele arrancando as patas das rãs, furando os olhos dos passarinhos que conseguia pegar, matando as galinhas de nossa mãe só por diversão. Quando minha mãe reclamava, ele dizia que estava treinando para ser vaqueiro, que precisava ser forte e não ter dó de bicho nenhum. As coisas foram ficando piores quando minha mãe começou a ficar doente. Ela tinha uma tosse que não passava nunca, uma tosse seca que sacudia o corpo dela inteiro e às vezes trazia sangue. O curandeiro da cidade disse que era coisa do pulmão, que ela tinha respirado muita poeira de estrada na vida. Mas eu achava que era outra coisa, achava que ela estava ficando doente de tristeza, de carregar tanto peso sozinha. Com minha mãe doente, ela não podia mais sair para fazer os partos, e nossa situação foi apertando cada vez mais. Foi nessa época que meu irmão Damião começou a mostrar quem ele realmente era. Ele tinha 18 anos e eu 13,
E com meu pai passando o dia todo fora trabalhando e minha mãe de cama, doente, ele se achava o dono da casa. Começou a me dar ordens, a me bater quando eu não obedecia, a falar que agora ele era o homem da casa e eu tinha que respeitar. No começo eu achei que era só coisa de irmão mais velho querendo mandar, mas foi ficando pior, muito pior. Lembro como se fosse hoje da primeira vez que ele me tocou de um jeito que não devia. Eu estava lavando roupa no tanque do quintal quando ele chegou por trás, passou a mão no meu peito que estava começando a crescer e disse que eu estava ficando mocinha, que logo logo ia precisar de um homem para me ensinar as coisas da vida. Eu me assustei, empurrei ele e corri para dentro de casa, mas ele riu daquele jeito que me dava arrepio, um riso que não tinha nada de alegria, só maldade pura. Tentei contar para minha mãe o que tinha acontecido, mas ela estava tão doente, tão fraca, que quando eu falei, ela só me disse para não andar provocando o menino, que eu devia era me resguardar mais, usar roupa mais fechada. Ela não entendeu, ou não quis entender, que o problema não era eu, era ele. Tentei contar para o meu pai também, mas ele chegava tão cansado do trabalho que mal tinha tempo para conversar, e Damião sempre dava um jeito de ficar por perto quando meu pai estava em casa, se fazendo de santo, de filho dedicado. As coisas foram escalando de um jeito que me deixava apavorada. Damião começou a entrar no meu quarto à noite, quando todo mundo estava dormindo. No começo, ele só ficava ali parado, me olhando dormir, mas depois começou a sentar na beirada da minha cama, a passar a mão no meu cabelo, a falar coisas que uma criança não devia ouvir. Eu ficava fingindo que estava dormindo, com o coração batendo tão forte que achava que ia explodir no peito, rezando baixinho para ele ir embora, para aquele pesadelo acabar. Mas o pesadelo só estava começando. Uma noite, quando eu tinha acabado de completar 14 anos, ele foi além de tudo que tinha feito antes. Minha mãe tinha piorado muito, estava tossindo sangue direto, e meu pai tinha ido buscar o doutor na cidade, ia passar a noite toda fora. Damião sabia que estávamos sozinhos, ele e eu. E foi naquela noite que aconteceu o que mudou minha vida para sempre. O que plantou a semente do ódio que cresceria no meu coração pelos próximos 60 anos. Eu estava deitada na minha caminha de palha quando ouvi os passos dele se aproximando. Dessa vez, ele não estava tentando ser silencioso, estava vindo com tudo, como uma fera que tinha decidido atacar a presa. Quando abri os olhos, ele estava parado na porta do meu quarto, sem camisa, com aquele olhar que eu já conhecia e que me gelava a alma. "Chegou sua hora, irmãzinha", ele disse com uma voz que parecia vir do próprio inferno. Fedorenta, dizendo que se eu fizesse barulho e acordasse nossa mãe, ele mataria ela também. E eu acreditei, porque nos olhos dele eu via que ele era capaz de qualquer coisa, que não tinha nada de humano naquela criatura que um dia foi meu irmão. Quando ele terminou, quando saciou aquela sede maldita que tinha, ele se vestiu como se nada tivesse acontecido. E antes de sair do meu quarto, se virou para mim e disse umas palavras que jamais vou esquecer. "Se você contar isso para alguém, para qualquer pessoa que seja, eu mato você devagar, cortando pedacinho por pedacinho. E depois eu mato o velho e a velha também. Entendeu bem, irmãzinha?" Eu assenti com a cabeça, tremendo tanto que os dentes batiam um no outro, e ele saiu rindo daquele jeito diabólico. Fiquei ali deitada o resto da noite, sentindo as dores no corpo, sentindo o sangue escorrer, mas a dor física não era nada comparada com a dor da alma. Eu me sentia suja, violada, quebrada por dentro. Era como se algo tivesse morrido dentro de mim naquela noite, como se uma parte da minha humanidade tivesse sido arrancada com violência e nunca mais fosse voltar. Chorei em silêncio até o sol nascer. E quando escutei meu pai chegando com o doutor, tive que fingir que estava tudo normal, que tinha dormido bem, que não tinha acontecido nada. Nos dias que se seguiram, tentei continuar vivendo como se nada tivesse mudado, mas tudo tinha mudado. Não conseguia mais olhar para o Damião sem sentir nojo, sem sentir ódio, sem sentir vontade de pegar uma faca e enfiar no peito dele. Ele, por outro lado, ficou ainda mais atrevido, mais ousado, como se aquela noite tivesse lhe dado mais poder sobre mim. Começou a me tocar na frente dos nossos pais, disfarçadamente,
passando a mão quando ninguém estava olhando, sussurrando coisas no meu ouvido que me faziam estremecer de repulsa. Nossa mãe morreu 2 semanas depois daquela noite maldita. A tosse finalmente venceu, e ela partiu numa madrugada fria, tossindo sangue até o último suspiro. Eu estava segurando a mão dela quando ela fechou os olhos para sempre, e juro que vi um alívio no rosto dela, como se finalmente estivesse livre de algum sofrimento que ia além da doença. Meu pai ficou destruído, chorou como uma criança, e eu também chorei, mas minhas lágrimas eram diferentes. Eu chorava porque sabia que agora, sem minha mãe para me proteger, mesmo que fosse pouco, eu estava completamente nas mãos do demônio. Foi durante o velório de nossa mãe que algo dentro de mim mudou definitivamente. Estava todo mundo reunido na nossa casinha, os vizinhos, os parentes, o padre benzendo o corpo, e Damião aproveitou aquela confusão toda para chegar perto de mim e sussurrar no meu ouvido: "Agora que a velha morreu, você vai ser minha mulherzinha de vez, toda noite, toda hora que eu quiser." Senti uma raiva tão grande subir pelo meu peito que pensei que ia explodir ali mesmo. Foi naquele momento, olhando para aquele caixão com minha mãe dentro, que jurei por todos os santos que um dia eu faria Damião pagar por tudo que tinha feito comigo. Naqueles tempos difíceis, quando a dor parecia maior que qualquer esperança, foi a palavra de Deus que me deu forças para continuar. Eu lia a Bíblia todas as noites, procurando respostas, procurando um caminho. E vocês que estão me ouvindo, se também estão passando por momentos difíceis, saibam que a palavra sagrada pode ser um alento. Tem uma edição especial que sempre me acompanhou, e o link dela está aqui na descrição para quem quiser ter esse apoio também. Depois do enterro, nossa vida mudou completamente. Meu pai, que já era calado, ficou ainda mais fechado, passava o dia trabalhando e à noite bebendo cachaça para esquecer a dor. E Damião aproveitou essa situação para fazer da minha vida um inferno na terra. Toda noite ele vinha para o meu quarto e eu tinha que aguentar calada porque sabia que se fizesse qualquer barulho, se tentasse gritar, ele cumpriria a promessa de me matar. As semanas foram passando e eu fui definhando, perdendo peso, perdendo a vontade de viver. Não conseguia mais comer direito, não conseguia mais dormir, vivia como um fantasma pela casa. Meu pai, quando prestava atenção, achava que eu estava com saudade da minha mãe. E de certa forma até estava, mas o que estava me matando por dentro era bem pior que saudade. Foi num domingo de manhã, quando meu pai tinha saído para trabalhar mesmo sendo dia de descanso, que Damião resolveu ir além de tudo que já tinha feito. Ele chegou para mim na cozinha, onde eu estava tentando fazer um mingau para nós dois, e disse que estava cansado de ter que esperar a noite, que daquele dia em diante eu ia ser dele toda hora que ele quisesse, dia e noite, sem exceção. Quando ele começou a me agarrar ali mesmo, na cozinha, em plena luz do dia, algo estalou dentro da minha cabeça. Talvez tenha sido o desespero, talvez tenha sido a raiva acumulada, ou talvez tenha sido a própria loucura tomando conta de mim. Mas naquele momento eu não aguentei mais. Minha mão encontrou a faca que estava em cima da mesa, aquela faca grande que minha mãe usava para cortar carne, e sem pensar 2 vezes, sem medir as consequências, enfiei bem no meio da barriga dele. O grito que Damião deu deve ter assustado até os pássaros que estavam nos galhos das árvores. Ele me soltou na hora, olhou para baixo e viu o cabo da faca saindo da barriga, o sangue começando a escorrer pela camisa. O olhar dele mudou completamente. Saiu aquela maldade toda e entrou um medo, um desespero que eu nunca tinha visto antes. "Socorro! O que você fez?" ele gritou, segurando a barriga com as 2 mãos, tentando estancar o sangue que não parava de sair. Mas eu não senti pena nenhuma, pelo contrário, senti uma satisfação, um alívio, como se finalmente tivesse feito justiça. Fiquei ali parada, olhando ele se contorcer, de dor, implorando para eu ajudar, e a única coisa que pensei foi: agora você sabe como é sofrer, agora você sabe como é sentir dor. Não movi um dedo para ajudar, não gritei por socorro, não fiz nada, só fiquei ali, vendo meu irmão morrer devagar, sangue escorrendo pelo chão da nossa cozinha. Demorou quase 1 hora para ele parar de se mexer, 1 hora que para mim passou voando, como se fosse o melhor espetáculo que eu já tinha assistido na vida. Quando ele finalmente ficou quieto, com os olhos abertos olhando para o teto,
Eu me aproximei e disse bem baixinho no ouvido dele. Quem riu por último foi eu, desgraçado. Depois peguei um pano, limpei a faca, lavei o sangue das minhas mãos e comecei a pensar no que fazer com aquele corpo. Apanhava calada. Agora eu era outra coisa, algo que nem eu mesma sabia direito o que era. Mas uma coisa eu tinha certeza: não sentia um pingo de arrependimento pelo que tinha feito. Damião mereceu cada gota de sangue que derramou, cada segundo de agonia que passou antes de entregar a alma para o capeta. Meu pai só voltaria no final da tarde, então eu tinha o dia inteiro para pensar numa solução. Não podia deixar o corpo ali. Não podia simplesmente contar o que tinha acontecido, porque, mesmo ele sendo um monstro, era meu irmão. E naquela época, numa cidade pequena como a nossa, ninguém ia entender que uma menina de 14 anos matasse o próprio irmão, mesmo que fosse em legítima defesa. Eles iam me jogar na cadeia, ou pior, iam me internar num hospício achando que eu tinha enlouquecido. Primeiro eu arrastei o corpo dele para fora da casa. Damião sempre foi magro, mas mesmo assim pesava muito para uma menina da minha idade. Fui puxando devagar, deixando um rastro de sangue pelo chão, até conseguir levar ele para o quintal dos fundos. Depois voltei e limpei todo o sangue da cozinha, esfregando com água e sabão até não sobrar nenhuma manchinha. Sorte que o chão era de barro batido, que absorvia tudo rápido e não deixava marca como azulejo. Lá no fundo do quintal tinha um pé de juazeiro velho, com raízes grossas que se espalhavam por todo lado. Foi ali que decidi cavar a cova. Peguei a enxada que meu pai usava para plantar e comecei a cavar embaixo da árvore. A terra estava dura por causa da seca, e minhas mãos, que nunca tinham pego em ferramenta pesada, logo ficaram cheias de bolhas e começaram a sangrar. Mas eu não parei. Cavei com uma determinação que nem sabia que tinha, como se fosse a coisa mais importante da minha vida. O sol estava a pino quando finalmente consegui fazer um buraco fundo o bastante. Estava suada, suja de terra da cabeça aos pés, mas tinha conseguido. Depois foi a parte mais difícil, colocar o corpo lá dentro. Damião já estava começando a ficar rígido e o cheiro estava ficando forte. Tive que fazer um esforço danado para conseguir empurrar ele para dentro da cova, e quando finalmente consegui, comecei a jogar terra por cima, até cobrir tudo direitinho. Quando terminei, já eram quase 4 horas da tarde. Corri para o riacho que passava perto de casa, tomei um banho para tirar toda aquela terra e aquele cheiro de morte do meu corpo e voltei correndo para casa. Ainda deu tempo de fazer o jantar para o meu pai, fingir que estava tudo normal, que tinha sido só mais um dia comum na nossa vida sofrida. Meu pai chegou quando o sol estava se pondo, cansado como sempre, com aquele olhar vazio de quem tinha perdido a vontade de viver junto com a esposa. Ele olhou ao redor, procurando Damião, e perguntou onde ele estava. Eu já tinha pensado numa resposta. Disse que ele tinha saído de manhã, falando que ia procurar trabalho numa fazenda mais distante, que talvez demorasse uns dias para voltar. Meu pai só balançou a cabeça, nem pareceu muito preocupado. Acho que no fundo ele estava até aliviado de não ter que aturar as confusões que Damião sempre arrumava. Os dias foram passando e meu pai foi esquecendo de perguntar pelo filho. Eu disse que tinha chegado um recado de que Damião tinha arrumado serviço numa fazenda lá, para as bandas de Sobral, que ia ficar por lá uns meses. Como meu pai estava sempre bebendo para esquecer as mágoas, ele acreditou na mentira sem questionar muito. E a vida foi seguindo, mais tranquila do que tinha sido em muito tempo. Sem Damião para me atormentar, eu consegui voltar a ser um pouco da menina que era antes de tudo aquilo acontecer. Voltei a comer direito, a dormir sem medo, a sorrir de vez em quando. Meu pai até comentou que eu estava parecendo mais animada, que talvez a mudança do meu irmão tivesse feito bem para todos nós. Se ele soubesse que a mudança tinha sido eu enterrar o filho dele no fundo do quintal. Mas a paz não durou muito tempo. Uns 2 meses depois de eu ter matado Damião, começaram a aparecer umas pessoas estranhas pela nossa região, fazendo perguntas sobre ele. Parece que ele devia dinheiro para uns homens perigosos, tinha se metido em confusão com jogo e outras sacanagens na cidade. Esses homens vieram até nossa casa, querendo saber onde ele estava, ameaçando meu pai se não falasse a verdade. Foi uma situação muito tensa. Eu fiquei com medo de que descobrissem alguma coisa, que achassem o corpo enterrado no quintal. Mas mantive a história de que ele tinha ido trabalhar em Sobral
E meu pai, coitado, nem sabia que estava mentindo. Os homens foram embora ameaçando voltar, dizendo que se encontrassem Damião, ele ia pagar caro pelas dívidas. Naquela noite, deitada na minha cama, eu percebi que tinha que sair dali. Não era seguro continuar na mesma casa onde tinha enterrado meu irmão, ainda mais com aqueles homens perigosos procurando por ele. Além do mais, eu estava crescendo, virando mulher, e logo outros homens iam começar a me olhar de forma diferente. Eu não podia correr o risco de passar por tudo aquilo de novo. Conversei com meu pai sobre ir para a casa da minha tia Raimunda, irmã da minha mãe, que morava em Fortaleza, e sempre mandava carta dizendo que eu podia ir morar com ela para estudar na cidade grande. Meu pai ficou triste com a ideia de me ver partir, mas entendeu que seria melhor para mim ter uma chance de vida melhor longe daquele lugar esquecido por Deus. Uma semana depois, eu estava numa jardineira velha e barulhenta, indo embora de Croatá para sempre. Levava apenas uma trouxa pequena com minhas poucas roupas e a certeza de que estava deixando para trás não só uma vida difícil, mas também o maior segredo que eu poderia carregar. Olhei pela janela da jardineira e vi nossa casinha ficando pequena no horizonte, e lá no fundo do quintal, embaixo do juazeiro, estava meu segredo enterrado. Em Fortaleza, a vida foi completamente diferente. Minha tia Raimunda era uma mulher batalhadora, trabalhava numa fábrica de tecidos e me colocou para estudar numa escola pública. Era tudo muito novo para mim, que nunca tinha visto tantas pessoas juntas, tantos carros, tanto movimento. Mas me adaptei rápido, porque sabia que aquela era a minha chance de recomeçar, de ser outra pessoa. Na escola, eu era uma aluna dedicada, tirava notas boas, os professores gostavam de mim. Ninguém fazia ideia de que aquela menina quieta e estudiosa tinha matado o próprio irmão a sangue frio alguns meses antes. Eu construí uma nova identidade para mim. Virei a Socorro, que tinha perdido a mãe e vindo para a cidade estudar, deixando para trás uma vida simples no interior. Era verdade, mas não era toda a verdade. Crescia dentro de mim como um tumor maligno. Terminei os estudos, arrumei trabalho numa loja de tecidos no centro da cidade e, por fora, parecia uma moça normal, trabalhadora, que mandava dinheiro para o pai no interior. Mas por dentro eu sabia que era diferente das outras pessoas, que tinha uma marca na alma que ninguém podia ver, mas que estava sempre ali, me lembrando do que eu era capaz de fazer quando empurrada contra a parede. Foi numa dessas idas para visitar meu pai, uns 3 anos depois que me mudei para Fortaleza, que descobri uma coisa que mexeu comigo de um jeito que não esperava. Estava conversando com Dona Expedita, nossa vizinha de sempre, quando ela comentou sem querer que tinha achado estranho Damião nunca ter mandado notícia nenhuma para a família. Aquele menino sempre foi rebelde, ela disse, mas era apegado com o pai. Não é normal ficar tanto tempo sem dar sinal de vida. Aquele comentário plantou uma semente de paranoia na minha cabeça que foi crescendo com o tempo. E se alguém desconfiasse? E se resolvessem procurar melhor? E se descobrissem o corpo enterrado no quintal? Comecei a ter pesadelos onde polícia chegava na nossa casa, cavava embaixo do juazeiro e encontrava os ossos do Damião. Acordava no meio da noite suada, com o coração disparado, sentindo que a qualquer momento ia bater alguém na porta para me levar presa. Foi por causa desse medo que tomei uma decisão que mudaria tudo de novo. Convenci meu pai a vender nossa casinha em Croatá e se mudar para Fortaleza comigo. Disse que ele estava ficando velho, que seria melhor morar na cidade onde tinha hospital, farmácia, onde eu podia cuidar dele melhor. O coitado, que nunca se recuperou direito da morte da minha mãe, aceitou a ideia sem questionar muito. Quando chegou o dia de ele deixar a casa para sempre, eu fiz questão de estar lá. Ajudei ele a arrumar as poucas coisas que tinha valor, e quando ele saiu para se despedir dos vizinhos, eu fui correndo para o fundo do quintal. O juazeiro tinha crescido bastante nesses anos. As raízes tinham se espalhado ainda mais. E onde antes eu tinha cavado a cova do Damião, agora a terra estava coberta de folhas secas e parecia que nunca tinha sido mexida. Peguei uma enxada velha que ainda estava no quintal e cavei um pouco, só para ter certeza de que não tinha sobrado nada visível. Encontrei alguns pedaços de osso, alguns trapos da roupa que ele estava usando naquele dia, mas nada que alguém pudesse identificar se não soubesse o que estava procurando. Enterrei tudo de novo, bem fundo, e alicei a terra por cima.
Quando a família que comprou nossa casa se mudou, eu fiquei de longe observando. Era um casal jovem com 2 filhos pequenos, gente trabalhadora que tinha comprado a casa para começar uma vida nova. Eles fizeram algumas reformas, pintaram as paredes, consertaram o telhado, mas o quintal dos fundos continuou igual, com o juazeiro crescendo cada vez mais bonito, suas raízes espalhadas protegendo para sempre o segredo que estava enterrado lá embaixo. Em Fortaleza, meu pai viveu mais 5 anos. Foram anos bons, onde ele conseguiu se recuperar um pouco da tristeza, até arrumou uma namorada, Dona Conceição, uma viúva alegre, que morava no mesmo bairro que a gente. Ele morreu de velhice mesmo, dormindo, sem sofrimento, e eu cuidei do enterro com todo o carinho que ele merecia. Na hora que estavam descendo o caixão dele para a cova, pensei em Damião apodrecendo debaixo do juazeiro, e senti que finalmente as contas estavam acertadas. Foi depois da morte do meu pai que conheci Antônio, o homem que ia mudar minha vida de novo. Ele era mecânico, tinha uma oficina pequena, mas próspera, era uns 10 anos mais velho que eu e tinha uma filha de um casamento anterior. Era um homem bom, trabalhador, desses que tratam a mulher com respeito e carinho. Quando ele começou a me cortejar, eu tive medo no começo, medo de me envolver com alguém, de ter que compartilhar minha vida e meus segredos. Mas Antônio foi conquistando meu coração aos poucos, com paciência, com gentileza, mostrando que nem todos os homens eram como Damião. Casamos num civil simples, só com as testemunhas e a filha dele, que logo me aceitou como mãe. Construímos uma vida boa juntos. Tivemos 2 filhos, Francisca e José, que hoje já são adultos e me deram netos lindos que enchem minha vida de alegria. Durante todos esses anos de casamento, de maternidade, de vida normal, às vezes eu quase esquecia do que tinha acontecido lá em Croatá. Quase, porque sempre que estava mais distraída, mais feliz, alguma coisa me lembrava. Um cheiro de terra molhada, o barulho de uma enxada batendo no chão, uma discussão entre irmãos na rua. E eu voltava a ser aquela menina de 14 anos, segurando uma faca ensanguentada, vendo meu irmão morrer no chão da cozinha. Se vocês que estão me ouvindo até aqui sentem que essa história está mexendo com vocês, deixem um comentário contando o que estão pensando neste momento. Às vezes, dividir nossos sentimentos com outras pessoas nos ajuda a processar essas emoções difíceis que certas histórias despertam em nós. E se inscrevam no canal, porque quando a gente se junta para ouvir e compartilhar experiências, a gente ajuda outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Meus filhos cresceram sem saber nada sobre o passado da mãe. Para eles, eu era simplesmente a Dona Socorro que tinha vindo do interior para estudar na cidade, que tinha conhecido o pai deles e construído uma família. Uma história simples, linear, sem os horrores que eu carregava no fundo da alma. E eu fiz questão de criar eles de um jeito completamente diferente do que eu fui criada, com muito amor, proteção e diálogo aberto sobre tudo. Quando Francisca completou 14 anos, a mesma idade que eu tinha quando matei Damião, eu senti um aperto no peito que quase me fez desmaiar. Olhei para aquela menina linda, inocente, cheia de sonhos e projetos, e pensei em como a vida podia ser injusta. Ela estava na melhor fase da adolescência, namorando um colega da escola, tirando notas boas, planejando fazer faculdade. Tudo que eu deveria ter tido naquela idade, se não fosse o monstro que morava na minha própria casa. José, meu filho, sempre foi muito parecido com o pai, calmo, trabalhador, respeitoso com todo mundo. Quando ele chegou na adolescência, eu observava cada gesto dele, cada palavra, procurando algum sinal de que pudesse ter herdado alguma coisa ruim de mim, algum traço de violência ou maldade. Mas não, ele cresceu sendo um menino bom. Hoje é um homem de família exemplar, e eu agradeço a Deus todos os dias por ter conseguido criar filhos normais, pessoas de bem, apesar do sangue manchado que corre nas minhas veias. Pensava que ia levar aquele segredo comigo pro túmulo, que ia morrer em paz, sabendo que tinha conseguido construir uma vida boa por cima daquela base podre do meu passado. Antônio morreu aos 68 anos, vítima de um derrame que o levou em questão de horas, sem sofrimento, dormindo ao meu lado na nossa cama de sempre. Chorei a morte dele como uma viúva de verdade. Chora,
porque ele tinha sido o único homem que me mostrou que existia bondade no mundo, que nem todos eram demônios, disfarçados de gente. Depois que enviuvei, fui morar sozinha numa casinha pequena que compramos perto da casa dos meus filhos. Era uma vida tranquila, de avó coruja que cuida dos netos, faz seus trabalhinhos de renda, vai à missa todo domingo, participa do grupo da terceira idade. Por fora, eu era a Dona Socorro, que todo mundo respeitava e admirava. Uma senhora de bem que tinha criado filhos direitos e era exemplo de família na comunidade. Mas por dentro, aquele segredo continuava, roendo, como uma traça que vai comendo a madeira devagar até deixar tudo oco. Foi numa dessas tardes de domingo, quando estava costurando na varanda e vendo os netos brincarem no quintal, que chegou uma notícia que mexeu comigo de um jeito que não esperava. Francisca chegou toda alvoroçada, com o celular na mão, dizendo que tinha visto uma reportagem no Facebook sobre nossa cidade natal. Parece que estavam fazendo uma reforma na praça de Croatá e tinham achado alguns ossos humanos, enterrados embaixo de uma árvore antiga que precisou ser retirada. Meu sangue gelou quando ouvi aquilo. Será que tinham achado restos do Damião? Será que depois de tantos anos o passado estava voltando para me assombrar? Pedi para Francisca me mostrar a reportagem e quando vi a foto, respirei aliviado. A árvore que tinham derrubado era um cajueiro que ficava na praça central, bem longe da nossa antiga casa. Os ossos que encontraram eram muito antigos, provavelmente de algum cemitério indígena da região, segundo os arqueólogos que foram chamados para analisar. Mas aquele susto me fez perceber uma coisa. Eu estava ficando velha, e se morresse sem contar para ninguém o que tinha acontecido, aquela história ia morrer comigo. Por um lado, seria melhor assim, deixar que o tempo apagasse tudo de vez. Mas por outro lado, eu sentia que precisava tirar aquele peso do peito, que precisava falar sobre aquilo antes de partir, mesmo que fosse só para vocês que estão me ouvindo aqui hoje. Foi então que comecei a pensar seriamente em contar minha história. Não para os meus filhos, que não mereciam carregar esse fardo, mas para pessoas que pudessem entender, que soubessem que às vezes a vida empurra a gente para o limite e a gente faz coisas que jamais imaginou que fosse capaz de fazer. Pessoas que entendessem que nem sempre o mundo é preto no branco, que às vezes a gente tem que escolher entre ser vítima ou ser algoz. Durante muito tempo eu me perguntei se tinha feito a coisa certa naquele dia, se não deveria ter tentado fugir de casa, procurar ajuda, contar para alguém o que Damião estava fazendo comigo. Mas a verdade é que naquela época, numa cidade pequena do interior do Ceará, uma menina de 14 anos não tinha para onde correr. Ninguém ia acreditar na minha palavra contra a dele. Ninguém ia me proteger. E eu provavelmente ia acabar sendo culpada pelo que estava acontecendo. Então eu fiz o que tinha que ser feito. Parei aquele sofrimento da única forma que sabia, da única forma que estava ao meu alcance naquele momento. E não me arrependo. Se tivesse que viver tudo de novo, faria exatamente a mesma coisa, talvez até mais cedo, antes que ele me machucasse tanto, porque a verdade é que Damião não era uma pessoa, era um monstro, e monstros precisam ser eliminados antes que façam mais vítimas. Depois que tomei a decisão de contar minha história, comecei a pesquisar na internet sobre como fazer isso. Foi quando descobri esse mundo dos canais no YouTube, das pessoas que contam suas experiências de vida para ajudar outras pessoas. E pensei, talvez seja isso que eu preciso fazer. Talvez tenha outras mulheres por aí passando pelo mesmo que eu passei, precisando ouvir que é possível sobreviver, que é possível ter uma vida boa depois de coisas horríveis. Levei meses para juntar coragem de gravar esse primeiro vídeo. Ensaiei centenas de vezes na frente do espelho, pensei em todas as palavras, em como contar sem chocar demais, mas sem esconder a verdade também. Porque a verdade, por mais feia que seja, precisa ser dita. Precisa servir de exemplo, de alerta, de esperança para quem precisa. Uma coisa que sempre me intrigou ao longo desses anos todos foi como eu consegui continuar vivendo normalmente depois do que fiz. Como consegui ser mãe, esposa, avó, como se não tivesse sangue nas mãos. Acho que a explicação é que eu nunca me senti culpada de verdade. Claro que carreguei o peso do segredo, a preocupação de ser descoberta, mas culpa mesmo, arrependimento, isso eu nunca senti.
Talvez seja porque eu sabia, lá no fundo da minha alma, que tinha feito justiça, que tinha livrado o mundo de alguém que só causava sofrimento, que só espalhava maldade por onde passava. Damião não ia mudar nunca, não ia virar uma pessoa melhor, não ia parar de fazer mal para os outros. Ele era ruim desde pequeno e ia continuar sendo ruim até morrer de velhice, se eu não tivesse impedido. Às vezes eu me pergunto quantas outras meninas ele teria machucado se eu não tivesse tido coragem de pará-lo. Quantas filhas, sobrinhas, vizinhas, quantas crianças inocentes teriam sofrido nas mãos dele se eu tivesse sido covarde, se tivesse continuado aguentando calada. Quando penso nisso, tenho certeza de que fiz a coisa certa, que salvei outras vidas além da minha própria. E é por isso que estou aqui hoje, contando para vocês essa história que guardei por mais de 60 anos. Não é para me vangloriar do que fiz, não é para ensinar ninguém a matar, mas é para mostrar que às vezes a gente precisa ter coragem de fazer escolhas difíceis, de tomar decisões que vão mudar nossa vida para sempre. É para mostrar que é possível sobreviver aos piores horrores e ainda assim construir uma vida bonita, uma família feliz, um futuro cheio de amor. Hoje, aos 78 anos, sentada aqui na minha varanda, olhando para os meus netos brincando no quintal, eu sei que fiz as escolhas certas. Não foram escolhas fáceis, não foram escolhas que qualquer pessoa faria, mas foram as minhas escolhas, e eu vivo em paz com elas. O passado ficou enterrado lá embaixo do juazeiro, junto com os ossos do Damião, e eu segui em frente, construindo uma vida que valia a pena ser vivida. Solução para os problemas da vida. O que estou fazendo é compartilhar com vocês a realidade crua de uma menina que foi empurrada além de todos os limites que um ser humano deveria suportar. Uma menina que não teve escolha, que não teve para onde correr, que não teve ninguém para proteger. Vocês que estão me ouvindo, se conhecem alguém que está passando por situação parecida, não deixem essa pessoa sozinha. Às vezes uma palavra de apoio, um ombro amigo, uma mão estendida pode evitar que alguém chegue ao ponto onde eu cheguei. Porque não foi fácil carregar esse peso por todos esses anos. Não foi fácil olhar no espelho todos os dias sabendo que essas mãos já tiraram uma vida, mesmo que fosse a vida de quem merecia morrer. Durante muito tempo, eu tive pesadelos onde via Damião voltando dos mortos para me atormentar. Sonhava que ele saía debaixo da terra, todo decomposto, com os olhos comidos pelos vermes, vindo atrás de mim para se vingar. Acordava gritando no meio da noite, suada, com o coração disparado, e Antônio me abraçava sem entender o que estava acontecendo. Eu dizia que era só pesadelo, coisa de mulher, e ele acreditava, coitado. Mas com o tempo, os pesadelos foram diminuindo, foram sendo substituídos por uma paz estranha, uma sensação de dever cumprido que me acompanhou até hoje. Quando completei 50 anos, fiz questão de ir visitar Croatá, de passar pela casa onde cresci, onde tudo aconteceu. A família que morava lá tinha feito várias mudanças, tinha construído um anexo, reformado a cozinha, mas o quintal dos fundos continuava igual, com o juazeiro ainda mais frondoso, suas raízes ainda mais espalhadas. Fiquei parada ali embaixo da árvore por alguns minutos, em silêncio, lembrando daquele dia terrível e, ao mesmo tempo, libertador. Encostei a mão no tronco grosso e sussurrei: obrigada por guardar meu segredo por todos esses anos, porque, de certa forma, aquela árvore tinha sido minha cúmplice, minha confidente, silenciosa, a única testemunha viva do que aconteceu naquela manhã de domingo. Os donos da casa me viram ali e vieram conversar, achando que eu era alguma parente antiga querendo matar a saudade. Contei que tinha nascido naquela casa, que meus pais tinham morado ali por muitos anos. Eles foram muito simpáticos, me convidaram para entrar, para tomar um café, para conhecer as mudanças que tinham feito. Entrei na minha antiga casa como se fosse a primeira vez, vendo tudo com olhos de adulta, de mulher feita, de alguém que tinha conseguido se libertar daquele lugar. A cozinha onde matei Damião agora tinha piso de cerâmica, armários novos, uma geladeira moderna. Não sobrava nada da cozinha simples onde tudo aconteceu, mas eu ainda conseguia visualizar a cena com perfeita clareza. Ele me agarrando, eu pegando a faca, o sangue escorrendo pelo chão de barro batido. Era como se fosse ontem, como se o tempo não tivesse passado. Quando saí de lá,
senti que tinha fechado um ciclo importante na minha vida. Tinha voltado ao lugar onde tudo começou. Tinha visto que a vida continuou seguindo seu curso, que outras famílias tinham feito daquele espaço um lar feliz, sem fantasmas do passado para assombrar. O mal que existiu ali tinha sido enterrado junto com quem o causou, e agora só restavam lembranças que logo seriam esquecidas para sempre. Nos últimos anos, especialmente depois que comecei a pensar em contar essa história, eu tenho refletido muito sobre o conceito de justiça. A justiça dos homens, que funciona com leis, tribunais, advogados, e a justiça divina, que às vezes usa as mãos das próprias vítimas para se fazer cumprir. Eu acredito que fui um instrumento dessa justiça maior, que o destino colocou aquela faca na minha mão no momento exato em que eu precisava dela. Porque se formos parar para analisar friamente, Damião estava destinado a ter um fim ruim de qualquer jeito. Ele era uma pessoa violenta, sem escrúpulos, que se envolvia com gente perigosa e estava sempre arrumando confusão. Se não tivesse morrido pelas minhas mãos, provavelmente teria morrido de forma ainda mais violenta nas mãos daqueles homens que vieram procurar por ele depois. A diferença é que assim, pelo menos, sua morte serviu para alguma coisa, para me libertar, para me dar a chance de ter uma vida normal. Hoje, quando olho para os meus netos brincando no quintal, quando vejo a inocência nos olhos deles, eu me lembro de como era ser criança antes de tudo acontecer. E agradeço a Deus por ter tido força suficiente para fazer o que precisava ser feito, para não ter me deixado destruir completamente por aquela experiência terrível. Porque se eu tivesse ficado paralisada pelo medo, se tivesse continuado sendo vítima, jamais teria conseguido construir a família linda que tenho hoje. Meus filhos são pessoas de bem. Meus netos estão crescendo protegidos e amados. E essa é a melhor vingança que eu poderia ter contra o mal que tentou me destruir quando eu era menina. Cada momento de felicidade que vivi, cada conquista que alcancei, cada sorriso que dei e recebi ao longo desses anos, tudo isso foi um tapa na cara do demônio que achava que ia me quebrar para sempre. E é isso que eu quero deixar para vocês que me acompanharam até aqui. Não importa o quão escura seja a noite que vocês estão enfrentando, sempre existe uma manhã esperando do outro lado. Não importa o quão difíceis sejam as escolhas que vocês precisem fazer, sempre existe uma forma de reconstruir a vida por cima das ruínas do passado. O importante é não desistir, é continuar acreditando que vocês merecem ser felizes, merecem ter paz, merecem ter amor. Se essa história tocou o coração de vocês de alguma forma, se trouxe algum tipo de reflexão ou ensinamento, eu peço que compartilhem com outras pessoas que possam precisar ouvir. Se inscrevam no canal, porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam servir de exemplo e de esperança para quem está passando por momentos difíceis. E mais importante ainda, contem suas próprias histórias aqui nos comentários. Digam o que aprenderam com essa experiência. Como vocês se sentiram ouvindo tudo isso? Que lições tiraram para suas próprias vidas? Porque no final das contas, meus queridos, é isso que nos mantém unidos. A capacidade de compartilhar nossas dores e nossas vitórias, de aprender uns com os outros, de saber que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Cada um de vocês que chegou até aqui comigo nessa jornada está ajudando outras pessoas que precisam ouvir que é possível sobreviver, que é possível vencer, que é possível ser feliz mesmo depois dos piores horrores. Muito obrigada por me darem esse presente de poder dividir com vocês o que carreguei sozinha por tanto tempo. Vocês não sabem o alívio que sinto em poder falar sobre isso, em poder transformar esse peso numa força que pode ajudar outros. Que Deus abençoe cada um de vocês, que nunca falte proteção para os nossos pequenos e que a justiça, seja ela dos homens ou divina, sempre encontre um jeito de se fazer cumprir. Eu sou a Dona Socorro, a mulher que aprendeu que às vezes é preciso sujar as mãos para limpar o mundo. Obrigada por me ouvirem e lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam.